Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar uma exclusividade de peso para vocês no Brasil. Toyota Tundra Capstone iForce Max Hybrid 2022 0 km. Esse carro que está exposto aqui na Olegário Motors, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Ela é uma concorrente full size da Ram 1500, Ford 150 e Silverado, com muito espaço interno, capacidade de carga de 5.400 kg no engate, com motorização 3.5 V6 biturbo a gasolina, com forças combinadas no sistema híbrido, com motor elétrico com 443 cavalos. Com faróis em LED, câmera 360 graus, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, teto solar panorâmico no seu interior, aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros e traseiros, uma multimídia de 14 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, recarregamento de celular por indução sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desta full size da Toyota, partindo aqui dos seus faróis. Eles saem da lateral, vindo até a frente, como se formasse aqui a letra Y. Bem bacana essa questão de design aqui na parte dos faróis. Todo o sistema de iluminação em LED. A luz de condução diurna já forma aqui o detalhe do design do farol. Também você vai ver a luz de indicação aqui que é progressiva. Faróis do tipo BLED Matrix. Fica aqui os 4 pontos mais acima, com faróis alto e baixo com um sistema comutativo automático. Aqui na parte lateral você vai ter refletor noturno e também todo o acabamento aqui cinza metálico e preto brilhante com os acabamentos metálicos aqui no interior que realmente fica bem destacado. Essa peça mais abaixo aqui com acabamento em preto fosco e a grade superior, vocês vão perceber toda a imponência aqui que ela tem, essa moldura na cor do veículo. 4 pontos referente aos sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é a parte do funcionamento. Mais abaixo aqui, ó, esse detalhe cinza metálico, a abertura aqui em preto fosco e os 2 pontos aqui referente aos faróis de neblina em LED. A grade superior com todas essas aberturas aqui bem avantajadas, com esse acabamento aqui com a peça metálica, com também os detalhes em preto brilhante. Câmera 360 graus, que fica localizada aqui à frente. O logo com detalhe azul para fazer referência aqui a um carro híbrido, a inscrição Tundra. Mais acima, na parte de segurança, você conta ali com os sensores e a câmera do sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Tundra. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que aqui no Tundra utiliza um motor a combustão e um motor elétrico. O motor a combustão é 3.5 V6 biturbo, a gasolina com 394 cavalos com um torque de 66.2 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com injeção direta e indireta. Ela não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves ao modelo. Abaixo você tem um motor elétrico que gera 44.8 cavalos com um torque de 25.5 kgfm. Mais acima, a CPU eletrônica. É ela que vai gerenciar entre o uso do motor a combustão e o motor elétrico para trazer mais economia de combustível. E a força combinada entre os motores elétricos e combustão são 443 cavalos com torque combinado de 80.6 kgfm. Aqui nessa motorização V6 denominada iForce Max. E um detalhe interessante, ela não é um híbrido do tipo plug-in, você precisa ali parar o veículo numa viagem para deixar ela num ponto de recarga para regenerar o sistema de baterias. Ela faz isso tudo de forma eletrônica, utilizando o motor a combustão para regenerar as baterias. Também quando você faz uma frenagem ali no veículo ou num trânsito mais pesado, ela vai regenerar ali o sistema de baterias através
dessa frenagem e também quando você está numa descida de serra ou numa parte de uma baixada, ela vai também regenerar isso tudo de forma eletrônica para trazer mais comodidade sem você se preocupar onde você vai parar para recarregar o veículo. Um detalhe interessante, ela tem um tanque de combustível de 120 litros, autonomia urbana na gasolina 8 km, autonomia rodoviária 9,3 km, autonomia com tanque de combustível 930 km e autonomia no uso rodoviário 1.130 quilômetros. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a quais os acessórios que vêm de série aqui no modelo. Ela tem braços pantográficos, manta acústica, também a manta entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Tundra, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas, elas são diamantadas aqui na parte das bordas, vindo até o centro, com os vincos bem aparentes, a pintura em cinza metálico e o perfil dos pneus 265/50, roda de 22 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a imponência aqui da Tundra, que mede 5,93 m de comprimento. Vão livre de solo de 28,2 centímetros. Ela conta aqui com estribo lateral eletrônico. Basta você abrir a porta, ele já vai fazer a abertura trazendo mais comodidade para você subir no carro. Realmente isso é bem interessante. Na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui com essa peça que é na cor predominante do veículo, é um vermelho metálico. Os vincos aparentes aqui na parte lateral terminando a frente, a inscrição aqui na parte do capô, iForce Max com acabamento cromado, azul para fazer referência com um carro híbrido e também esse detalhe em preto brilhante. Aqui na parte da lateral da porta, esse acabamento aqui metálico com a inscrição Capstone. Na coluna A, esse detalhe aqui todo com a pintura em preto brilhante, aqui a parte abaixo do retrovisor também, ela conta aqui com câmera 360 graus, todo esse acabamento aqui cromado, repetidor de seta, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, rebatimento eletrônico do retrovisor quando você aciona na chave e também aquecedor. Na parte da maçaneta, o acabamento aqui em preto brilhante e também cromado, aqui também toda essa moldura terminando ali na coluna C, a coluna B com acabamento em preto brilhante também, e ali o teto solar que é panorâmico, trazendo muita luminosidade aqui no seu interior. Na parte traseira, olha os vincos na parte lateral realmente como ficam bem marcantes. As suspensões aqui são do tipo eixo rígido, denominado 5-link, é uma suspensão eletrônica para trazer aí muito conforto para você que está utilizando o veículo. E agora eu quero mostrar os detalhes na parte traseira do Toyota Tundra. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Tem também na parte do para-choque esse acabamento aqui com a peça metálica, os degraus com o detalhe aqui em preto fosco para que facilite para que você suba no veículo, iluminação aqui na parte em ré com a indicação aqui dos dois lados, esquerdo e direito em LED. Por conta do trailer, ele tem aqui os 10 pinos de forma eletrônica para você fazer a instalação do trailer. Ela vai, através do sistema Toyota Safety Sense, até fazer o estacionamento ali para facilitar para você que está utilizando o veículo com a marcha ré. Ela vai fazer isso tudo de forma eletrônica como um parque assist. Bem bacana essa questão aqui no modelo. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação em LED. E aqui a seta é progressiva, fica bem bacana com toda essa moldura aqui em preto brilhante aqui na parte da iluminação. A inscrição aqui Tundra fica bem imponente com os vincos aqui acima, a inscrição Toyota aqui acima com acabamento metálico, iluminação e também câmera 360 graus, você consegue fazer a abertura por aqui. Também você tem iluminação mais acima, câmera 360 graus, antena Shark Fin ali na parte do teto. E também a parte do vidro, olha que bacana ali, não sei se vocês perceberam, você consegue abaixar a parte do vidro ali para ter acesso ali à parte da fileira traseira, na caçamba, enfim. E outro detalhe bacana também, você está vindo com a caixa, você encosta o cotovelo aqui, ó,
e ela faz a abertura eletrônica e também desce o degrau de forma eletrônica aqui para facilitar para que você suba na parte da caçamba, que tem todo acabamento aqui com esse plástico rígido para trazer mais durabilidade, capacidade de carga aqui na caçamba 1940 kg, iluminação em LED tanto do lado esquerdo e direito, uma tomada de 120 volts para 400 watts. Isso aqui você está na lida, no bruto, no acampamento, você consegue ligar algo ali para estar utilizando. Aqui você faz o fechamento aqui, ela é bem leve mesmo para fazer. A inscrição aqui Tundra, ela não vem com capota marítima, isso aqui fica à disposição de quem comprar o veículo. Mais abaixo aqui você tem o step com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Capacidade de carga no engate 5.400 quilos. E um detalhe, ela tem assistente de reboque, ela vai contrabalancear essa carga numa frenagem mais brusca, num vento lateral, trazendo mais segurança para você que está utilizando o veículo. Ela conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBS e assistente de rampa. E 8 airbags no total, sendo frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 3,70 metros de comprimento. Além da abertura maior, você tem também o estribo de forma eletrônica, como eu falei para vocês antes. Também aqui, ó, a alça para facilitar para que você suba no veículo. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Olha o espaço aqui, ó, mais de 5 dedos, para vocês verem essa questão de espaço aqui no modelo, como realmente tem muito aqui no carro. E aí a parte do teto solar, que é panorâmico, traz muita luminosidade. Olha um detalhe bacana, a iluminação ambiente na parte das portas em LED, ó. Não sei se vocês vão conseguir notar na imagem, acredito que sim. Também aqui portas e vistas, tanto do lado esquerdo e direito aqui na parte do motorista e passageiro. O acabamento aqui bem macio ao toque bege, 2 porta-copos. Aqui você tem muita comodidade, viu? Além do ar-condicionado, você tem também, ó, aquecedor do lado esquerdo e do lado direito. Também a opção aqui com 3 opções de velocidade e também aqui a parte com ventilação do lado esquerdo e direito. Então isso realmente é bem bacana aqui no carro. Também uma tomada USB convencional A e também uma tomada USB do tipo C e uma tomada de 120 watts aqui para 400 watts, 120 volts aliás. Revestimento do banco aqui em couro, bem macio ao toque, com esse detalhe com a parte furadas aqui, com essas perfurações, mais acima é bege. A iluminação em LED aqui na parte do teto. Vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também o detalhe aqui, ó, com descansa-braço com 2 porta-copos para você tá utilizando também. Na parte da porta, revestimento aqui em couro bem macio ao toque aqui com essa parte bege. Olha o detalhe da iluminação, fica bem bacana, né? Puxador aqui com detalhe com a peça metálica. Persiana que você consegue estar cobrindo aqui a luminosidade caso você deseja. Ele sobe com um toque só na parte do vidro aqui, o acabamento amadeirado e também, ó, muitos porta-trecos, porta-latinhas e também um alto-falante aqui no interior da Tundra. A sua chave é do tipo presencial, a inscrição Toyota, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil, ele vai soar o alerta, a abertura aqui da tampa da caçamba e também alarme perimétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Tundra através da Smart Entry, que traz mais comodidade. Vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico, tanto o lado do motorista e o lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, ajustar a altura aqui do banco, a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto e também ajuste de lombar. Ela vai inflar essa parte aqui justamente para deixar mais confortável. E você consegue ajustar aqui também a frente, ó, para justamente trazer mais conforto aqui às pernas. Você tem a abertura do cofre do motor e vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Tundra Capstone iForce Max Hybrid 2022 que já está em funcionamento. A parte aqui da multimídia, do painel digital, realmente é bem bacana quando ela faz essa abertura, uma tela aqui de 12,3 polegadas. A multimídia é de 14 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema Sirius, sistema JBL com uns alto-falantes também, com 12 alto-falantes. Isso traz um som de muita qualidade aqui no seu interior. O GPS integrado, aqui você tem a parte com a mídia para você estar utilizando aqui referente a rádio, AM, FM, enfim.
também a conectividade via Bluetooth, basta conectar o seu aparelho aqui para fazer comando de som, comando de voz no volante, também Android Auto e Apple CarPlay. Aqui as informações sobre o veículo, informações de viagem, média de consumo, quanto você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, o histórico você consegue acompanhar aqui também. Aqui todas as configurações gerais, você consegue fazer todas as informações aqui, ou as configurações, personalização do veículo, você consegue fazer tudo por aqui, luzes, enfim, você consegue ajustar aqui. Eu não estou conectado Android Auto e Apple CarPlay. Se eu tivesse conectado, já teria os ícones aqui, facilitaria bastante para mim estar utilizando aqui no modelo. Na parte do console central, você tem botão Start-Stop para fazer ignição no veículo, ar-condicionado, que é do tipo digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Você tem aqui, ó, para poder estar ligando ou desligando o ar-condicionado, reuso na ventilação do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, lá na parte traseira. Então você tem aqui, ó, ventilação do banco do lado do passageiro, você tem 3 níveis e aquecimento também. Muita comodidade e conforto aqui no carro, né? E para o lado do motorista, da mesma forma, você tem a ventilação. Aqui também você consegue desligar o ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e também o desembaçador aqui do vidro dianteiro, do para-brisas. Na parte do console central também, ó, toda essa parte cinza metálico, também um acabamento aqui bem macio ao toque com couro bege. Aqui também, ó, olha toda a imponência que você tem aqui no carro. Você tem também a bandeja que você consegue estar puxando aqui. E também todo esse acabamento amadeirado, como vocês podem ver aqui na imagem também. Toda essa parte aqui amadeirada, ó, você tem porta-copos aqui, que são 2. Também você tem recarregamento de celular por indução sem fio. Se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, você pode estar utilizando também. Isso traz muita comodidade, fora o espaço que você tem, a iluminação ambiente azul. Você tem aqui para estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade do modelo. Também a tecla VIN. Eu aperto aqui, ó, tem 360 graus, consigo apertar mais uma vez, ela volta aqui para multimídia, consigo parar a imagem caso eu queira, consigo alternar aqui também, ó, na parte da caçamba, enfim. Isso aqui é bem bacana para estar utilizando. Referente ao trailer, para você estar utilizando aqui a parte de assistente de reboque e também para fazer o estacionamento de forma semi-autônoma, ou seja, ela tem o Park Assist para reboque. Para você que não tem ali um senso de direção quando está com reboque, ela vai te auxiliar fazendo o estacionamento de forma eletrônica, trazendo um trailer. Freio de estacionamento eletrônico com função hold, ou seja, você pode apertar essa função, ó, e soltar o pé do freio, que o carro não vai se mover à frente, ela fica parada de forma eletrônica. Isso ajuda num sinaleiro ou num trânsito mais pesado, naquele pare e siga, você vai alternando ali para trazer mais comodidade. Quer que libere o veículo, basta pisar no acelerador, ela vai liberar o veículo para estar utilizando. Ó. Tem câmera de ré também aqui, além do retrovisor tilt down, você tem aqui a câmera traseira, 360 graus, então você tem os ângulos aqui que você consegue estar alternando, as linhas dinâmicas de distanciamento. Quando você esterça o volante, ela aparece o ângulo aqui, ó, dos dois lados para mostrar, justamente para facilitar quando você estiver estacionando. Então você tem um ângulo também, olha que bacana aqui, ó, na parte do retrovisor, na parte traseira, na parte dianteira, você consegue apertar aqui, ó, e ele tem as configurações que você consegue alternar também. Muito bacana essa parte do carro aqui, na parte de conforto. Apertando aqui, ó, você vai alternando. Aqui na parte traseira, aqui do lado esquerdo e direito, aqui na parte com os ângulos laterais, aqui na caçamba e também aqui, ó, você consegue fazer as configurações e as guias, você consegue também até fazer a gravação com a câmera caso você deseje aqui. Realmente você tem muito recurso nessa multimídia aqui no sistema de câmeras também. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, como eu falei para vocês, né? Você vai se aproximar de um objeto, que é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Então ela aproximando ali, você tem tanto ali na parte da multimídia, como na parte aqui do painel digital, para estar fazendo essa proximidade aqui. Então ela vai mostrar para vocês aqui através dos sensores. Então realmente é bem interessante para você estar utilizando também. Na parte com opção Drive, ó, coloquei aqui, já mostra a câmera 360. Se eu quiser alternar também aqui, eu vou alternando. Para o lado esquerdo, as trocas manuais. Consigo colocar para frente da primeira décima, para trás as reduzidas para fazer as trocas manuais, uma descida de serra, em off-road, enfim. Consigo utilizar dessa forma. Detalhe interessante também, né? Você tem aqui a parte da tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzido, Drive Mode. Então você consegue alternar aqui, ó, modo Eco, modo normal, modo Sport, vai fazer a troca ali de um sistema automático de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior
no motor. Então você tem essas opções aqui para estar utilizando também. Aqui você tem a opção Townhound, ou seja, quando você está com muito peso ali, 5.000 kg e 400 que eu falei para vocês do engate, né? Então ela vai te justamente ter essa opção aqui para você tracionar melhor o veículo, com mais peso no veículo. Você tem também aqui essa parte do descansa-braço revestido, tudo em couro. Você tem a bandeja aqui que você consegue puxar, uma tomada convencional A, convencional C. Você aperta o botão aqui, ó, tem todo o espaço para você estar utilizando aqui. Olha que bacana isso. Realmente o carro aqui traz muita comodidade, viu, gente? Não tem nem o que dizer referente a isso. Revestimento dos bancos dianteiros em couro ecológico, ó, toda a parte pontilhada, costura aparente, aqui mais acima com detalhe bege. Olha o detalhe da iluminação ambiente, até a inscrição Capstone, também esse detalhe aqui com a madeira, que é aqui um detalhe bem peculiar no carro, realmente. Ó, toda essa parte do console central, ali nas aberturas de portas, realmente é bem bacana essa questão. Porta-luvas aqui é iluminado também azul, tem todo espaço para você estar utilizando, regulagem de altura do cinto de segurança. Aí você tem também os tweeters espalhados pelo carro, o acabamento no teto aqui é preto, um macio ao toque, somente com espelho aqui. A iluminação a LED que você tem aqui acima. Falei do retrovisor, que além de fotocrômico, ele tem essa parte das câmeras aqui também. Porta-óculos mais acima. Você consegue fazer a abertura, ó, do vidro traseiro, ó. Lembra que eu falei para vocês? Consegue fazer a abertura por aqui e consegue fazer a abertura aqui do teto solar, que é do tipo panorâmico. Ele tem também aqui, ó, a parte do detalhe anti-esmagamento, para você não ter o problema de esmagar uma das mãos ali. E você consegue fechar a persiana aqui também, ó. Então você tem essa opção para estar fechando a persiana caso você não queira tanta luminosidade aqui no interior. Bem bacana essa opção aqui do carro. Você tem também ali, ó, as alças para facilitar o passageiro para que suba no veículo, saídas do ar-condicionado, também uns tweeters ali referente ao sistema de som JBL, os alto-falantes ali, central, uma tomada 12 volts aqui também para estar utilizando, porta-trecos, todo o acabamento aqui, ó, é bem macio ao toque com a costura aparente. Então realmente no carro é muita imponência. Tem um detalhe muito interessante, ó, as partes com a iluminação aqui em LED e também o detalhe marrom aqui com acabamento amadeirado. Aqui na parte das portas, todos os comandos aqui são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função autodown, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor. Basta deixar no modo automático aqui também, que ele vai rebater quando você acionar na chave. A regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, trava das portas e também aqui a trava dos vidros elétricos, caso você deseja. Na parte do painel aqui você tem os ajustes que você consegue estar fazendo também. Você tem aqui, ó, a parte do aquecimento da parte do volante, as tomadas que você consegue ativar ou desativar aqui, ó, de 120 volts, né, que eu falei para vocês. Também referente à abertura lá da parte da porta e também a inclinação aqui mais abaixo, referente à abertura eletrônica que você tem aqui do estribo. Então você consegue ativar ou desativar ou deixar simplesmente sem travar. Você tem aqui também para ativar a parte do farol alto e baixo comutativo e também a abertura do tanque de combustível, que são 120 litros. E também a parte com a indicação aqui do brilho de tela e também a tecla Odotrip. E você consegue estar desligando ou ligando os sensores de estacionamento também por aqui. Então você consegue ter essa parte que você consegue ativar. A sua direção é eletroassistida, a regulagem de altura eletrônica você consegue fazer por aqui, ó. Então realmente traz muita comodidade. Quando você liga ou desliga o veículo, ela vai alternar para te deixar mais espaço aqui para você estar entrando na cabine. Então ela vai rebater tanto o volante quanto o banco. Muito interessante também essa questão aqui. O revestimento em couro, bem macio ao toque. Então você tem aqui comandos de som, comandos de voz, atendimento de telefone e celular via Bluetooth também. E aqui do outro lado, referente ao sistema Toyota Safety Sense, você tem aqui ACC com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade do veículo a 100 km por hora, ela vai se igualar à velocidade do carro para frente, trazendo mais comodidade e, lógico, muito mais segurança também. O veículo à sua frente andou no trajeto, ela tem stop and go, então ela vai fazer o posicionamento ali continuando o trajeto. Você tem também aqui a parte da mudança de faixa involuntária que você tem também aqui no veículo. Então você consegue ativar aqui a parte da mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ela vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, e tem centralização em faixa. Ela vai corrigir a direção ali para que você permaneça na faixa de rodagem. E você consegue ativar também aqui o pré-colisão, que vai identificar veículos, pedestres e também ciclistas. No pré-colisão
colisão, numa situação de risco iminente ali, se você não conseguir identificar um carro à sua frente, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos aqui na utilização do sistema. Também ela tem oscilação ao volante, ou seja, quando você está com muito sono, fadigado, dirigindo ali por muito tempo, ela vai te dar um alerta sonoro e visual também, e vai aparecer uma xícara de café ali na parte do painel digital para justamente informar que você está com muito sono e você pode causar um acidente utilizando ali o veículo. O painel digital é de 12,3 polegadas, então você tem aqui referente às informações aqui ao lado para estar utilizando, ó, como se colocar para o lado direito, então você tem a bússola de navegação, a parte com rádio, a música que você está ouvindo, também aqui as configurações, pressurização de pneu, configurações gerais que você consegue estar fazendo e todas as informações que são importantes aqui no veículo você consegue utilizar por aqui. Você tem também aqui o conta-giros, velocímetro digital, também a parte aqui da pressurização referente ao PSI do sistema de motor aqui, que como eu falei para vocês é biturbo, e também referente ao sistema de baterias ali, iForce Max, que está indicado aqui. Você tem resfriamento do motor aqui e também a parte da temperatura, né? E também mais acima, quanto que você tem no tanque de combustível, são 120 litros, indicação de câmbio. Então você tem também aqui referente às baterias, nível de óleo, e você consegue alternar aqui entre a parte do comando de som também, comando de voz, enfim. Você vai alternando também todas essas partes de configurações. Odômetro total, trip A, trip B, quanto que você consegue rodar com combustível que você tem no tanque, indicação ali referente à temperatura, indicação de relógio, enfim, você consegue acompanhar tudo por aqui no modelo que eu mostrei para vocês, todos os detalhes do Toyota Tundra Capstone iForce Max 2022, 0 km. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro, e o primeiro salve de hoje vai para João Gomes, da cidade de Feira de Santana, lá na Bahia. O segundo salve vai para Marcos Alexandre, da cidade de Teresina, lá no Piauí. O terceiro e último salve de hoje vai para Roberto Solonildo, da cidade de Guarabira, lá na Paraíba. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!